Boa noite, eu sou o Viajante das Sombras. Hoje trago 8 histórias de lobisomem assustadoras. Essa primeira que você vai ouvir foi a que me deixou sem dormir até hoje. Se tiver coragem, fica até o fim. Meu nome é Adailton. Moro num sítio pequeno, lá para os lados da serra, no sertão do Piauí. É um lugar afastado, onde vizinho mais perto fica a mais de 1 quilômetro. Naquela semana eu tinha descido para a vila para resolver umas compras e passar na casa do meu cunhado. Eu não ia sair de casa à toa, mas o que aconteceu na madrugada anterior não me deixou sossegar. Minha melhor cabra, uma que eu criava desde pequena, apareceu morta no quintal. Não tinha cerca arrebentada, nem sinal de briga, só o corpo caído, todo comido. Fiquei olhando aquilo e não achei explicação. O povo mais velho fala dessas coisas com um jeito sério, dizendo que não se deve mexer com conversa de lobisomem. Eu nunca fui de acreditar, mas também não sou besta de dizer que é mentira. E depois do que vi, fiquei pensando que se fosse um bicho mesmo, ele podia voltar. Foi por isso que naquela tarde eu estava na varanda do meu cunhado contando o caso para ele, tentando entender. Ele ouvia calado, coçando o queixo, até que bateram forte na porta. Era seu Inácio, homem conhecido na vila daqueles que não se assusta fácil. Ele me viu e falou: Adailton, aquele bicho atacou de novo. Dessa vez foi na rua de baixo, no quintal da dona Chica. A gente vai atrás dele agora. Você vai ou fica? Olhei para o meu cunhado e ele só deu de ombros. Fiquei em silêncio por uns segundos, respirei fundo e falei que ia assim. Mas eu não estava armado nem preparado. Voltei para o sítio, peguei minha espingarda e enchi a cartucheira. Quando cheguei no ponto de encontro, já estavam 7 homens prontos. 2 cachorros de caça inquietos e a lua clareando tanto que nem parecia noite. Saímos pela estrada de terra que levava ao mato e logo os cachorros puxaram no cheiro. O rastro era fácil de ver. Marcas fundas com garras enormes, e cada passada era mais longa que a de qualquer homem. Seu Inácio ia na frente, espiando o chão com a lanterna. O que me incomodava era o caminho. Em vez de cortar pelo mato fechado, o rastro seguia por clareiras, como se alguém tivesse limpado o terreno. Aquilo não era jeito de bicho fugir. Um dos homens mais velhos, o Zé Rufino, resmungou baixinho: Isso aqui tá errado. Bicho quando corre, corre pro breu, não pro claro. Depois de mais de meia hora andando, o mato se abriu de vez. Adiante, uma formação de pedras grandes cercava um descampado estreito, com uma entrada só. Os cachorros pararam de uma vez com o pelo do pescoço eriçado e começaram a rosnar baixo, olhando para as pedras. Seu Inácio fez sinal para todos se prepararem. Eu ajeitei a espingarda nas mãos, mas por dentro sentia que tinha alguma coisa errada. Entramos devagar no descampado, formando um semicírculo. Foi aí que percebi. As pegadas paravam no meio, sumiam como se o bicho tivesse desaparecido. Olhei em volta e senti um frio no estômago. Cadê o rastro? Perguntei baixo. Até que de repente, veio o primeiro uivo tão perto que parecia estar logo acima da gente. Depois, outro de um lado e mais um do outro. Eram pelo menos 3 e todos cercando. Zé Rufino soltou um palavrão e disse: Acho que não é a gente que está caçando agora. Foi nessa hora que vi, na beira das pedras, olhos vermelhos surgindo. Eles se moviam rápido, descendo rápido pelas rochas. A sombra das criaturas alongava no chão, e cada passo vinha com um som de garras raspando na pedra. Os cachorros dispararam de volta pelo caminho, e um dos homens foi atrás. Seu Inácio atirou para o alto, mas o som não espantou ninguém. Pelo contrário, o ódio das criaturas era maior ainda, e eu entendi que se ficasse ali mais um minuto, ia ser tarde demais. O primeiro deles desceu das pedras num salto, caindo a poucos passos de Zé Rufino. Era grande e curvado, assustador. O velho atirou sem pensar. O tiro fez os outros se mexerem. Mais 2 desceram pelas laterais, com as garras arranhando a pedra. Seu Inácio gritou para formar roda, mas não deu tempo. Um dos homens foi derrubado, e a espingarda voou longe dando um tiro. Vi uma sombra se mover atrás dele, e então, outra vindo pelo meu lado. Atirei, e o recuo da espingarda quase me fez cair. O arrepio e o medo subiram e corri como nunca, largando a arma. Atrás de mim, o som de passos afundando na terra crescia. Parecia que eles vinham dos 2 lados da trilha. Um estalo forte soou à minha direita, e garras bateram no chão, a menos de 1 palmo da minha bota. A cada passo eu tinha certeza de que uma daquelas coisas ia me puxar para o chão.
Foi quando vi por entre as árvores a luz fraca da vila. Acelerei tudo o que podia. Cruzei a estrada de terra e só parei quando pisei no quintal iluminado da primeira casa. Encostei na cerca ofegante e vi os cachorros chegando logo depois, com o pelo arrepiado e os olhos arregalados. Minutos depois, seu Inácio apareceu sozinho, correndo desesperado, com a respiração cortada e o olhar perdido. Ninguém mais veio atrás dele naquela noite. Dos outros 5 homens, nenhum voltou. Na manhã seguinte, a vila inteira se juntou. Éramos mais de 20 armados. E seguimos até o descampado. No caminho, encontramos a espingarda de Zé Rufino quebrada no meio e a cartucheira caída com todas as munições espalhadas no chão. Dos 5 que ficaram, nunca mais se achou nada além de um chapéu, um facão e um cantil amassado. Desde aquele dia, ninguém mais falou em caçar o lobisomem, porque todo mundo entendeu que naquela noite não foi a gente que caçou ele, foi ele que caçou a gente e levou o que queria. Boa noite e obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Ademar, tenho 35 anos e até pouco tempo atrás eu achava que as histórias de lobisomem que meu avô contava eram só para botar medo na gente. Mas tudo mudou no dia em que ele morreu. O velório foi na casa velha da fazenda, nos arredores de Queimada Nova, no Piauí, onde ele viveu a vida toda. Quando o tabelião chegou para ler o testamento, todo mundo ficou calado. Não tinha nada demais até chegar na última parte. A voz do homem até deu uma pausa antes de continuar, pro bem de todos. O galpão de pedra que fica nos fundos da fazenda deve permanecer trancado. Se for aberto antes que o último descendente morrer, o sangue da família vai pagar. Esta é minha ordem final. Ninguém falou nada na hora, mas eu vi os olhares atravessados dos mais velhos. Aquela construção de pedra sempre foi assunto proibido. Desde criança eu ouvia que ali dentro tinha algo perigoso, mas ninguém dizia o quê. O galpão ficava num canto afastado do terreno, encostado num pedaço de mata fechado. O telhado era baixo e as paredes de pedra cobertas de limo antigo. Tinha um único portão de ferro que ficava sempre fechado com um cadeado grande e pesado. Nunca vi aquele galpão aberto. Naquela noite, depois que a maioria do povo tinha ido embora e só ficaram os parentes mais chegados, meu primo Júlio, o mais novo e mais teimoso da família, começou a provocar. Isso é história para criança dormir. Ademar, esse velho aí só queria se sentir importante até depois de morto. Ele falou isso olhando pro galpão pela janela. E foi aí que a ideia ruim começou a nascer. Era quase meia-noite quando o Júlio pegou uma lanterna e disse que ia até o galpão acabar com essa farsa. Eu tentei convencer ele a deixar pra lá, mas acabou que fui junto só para evitar que desse besteira. O caminho até o galpão era de terra batida, passando por trás do curral. A lua cheia iluminava o chão, mas dentro da mata ao redor era só sombra fechada. O portão de ferro estava do mesmo jeito de sempre. Cadeado grande, corrente grossa e marcas antigas de ferrugem. Tá vendo? Isso aí tá trancado há décadas. Falei para meu primo e então ele respondeu. E vai deixar de estar hoje, puxando um pé de cabra que tinha achado ao lado do galpão. Meteu o pé de cabra no cadeado velho e forçou sem dó, arrebentando de primeira. O portão rangeu quando ele empurrou e um bafo quente veio de dentro junto com um cheiro de coisa velha parada, há muitas décadas. A lanterna iluminou o interior, mostrando apenas umas correntes soltas e marcas fundas nas paredes, como se unhas enormes tivessem arranhado a pedra. Então, no canto mais escuro, algo se mexeu. Aos poucos, uma figura saiu da sombra. Era uma criatura magra e torta, com um pelo ralo parecendo sarna. Tinha a respiração fraca e os olhos refletiam a luz da lanterna. Ficamos parados, sem saber se corríamos ou fechávamos o portão, e num vacilo o bicho ergueu a cabeça, farejou o ar, e de repente deu um salto enorme. Não para cima da gente, mas direto para fora, correndo pelo quintal e desaparecendo no mato com uma velocidade impossível. Júlio baixou a lanterna, pálido. Elias olhava para o portão aberto como se tivesse visto um fantasma. Eu só pensava numa coisa. O que quer que fosse, não estava mais trancado. Na manhã seguinte, ninguém comentou nada sobre o galpão. Júlio fingia que estava tudo normal, mas eu via que ele evitava olhar para o mato. Elias, por outro lado, não parava de andar pela casa, como se esperasse que algo aparecesse a qualquer momento.
Foi no fim da tarde que o primeiro sinal veio. Um bezerro sumiu do curral. E as cercas estavam rasgadas, como se algo pesado tivesse passado por cima. Na segunda noite, o barulho foi no galinheiro. O chão amanheceu coberto de penas, mas nenhuma gota de sangue. Isso aí não é bicho normal, disse seu Ambrósio, o vaqueiro mais velho da fazenda. Ele olhou para mim e para Júlio com aquele olhar de quem já sabia. Vocês abriram um galpão, não foi? Ninguém respondeu nada. Então ele se aproximou e falou mais baixo. Eu vi essa coisa antes, quando ainda era menino. Sei o estrago que ela faz. Na terceira noite, a lua cheia iluminava o quintal. E os cachorros que viviam soltos estavam todos escondidos embaixo do fogão de lenha, chorando baixo. Eu estava no quarto quando ouvi um grito desesperado. Era Júlio do lado de fora da casa. Saí correndo tropeçando com a lanterna e vi a cena no meio do quintal. Ele estava no chão se debatendo e gritando, enquanto aquela criatura agora mais forte e mais peluda o segurava pelos ombros com as garras. Corri com a lanterna numa mão e um pedaço de cabo de enxada que achei no caminho. Elias veio logo atrás, trazendo a espingarda velha do meu avô. Então gritei desesperado. Atira agora, Elias! O disparo ecoou pelo quintal e o bicho se virou na mesma hora, largando Júlio. O tiro tinha acertado de raspão, mas foi o bastante para ele recuar alguns passos. O lobisomem mostrou os dentes e veio rápido na nossa direção. Bati com um cabo de enxada no focinho dele com toda a força, enquanto Elias recarregava a arma, mas as mãos tremiam tanto que deixava cair toda a munição. O bicho deu um salto e me derrubou no chão, caindo sobre mim e soltando aquele bafo quente de carne podre. Antes que ele me desse um golpe fatal, Elias conseguiu disparar de novo, mas dessa vez, bem no meio do peito. O lobisomem rolou grunhindo alto, cheio de dor, e eu, na força da coragem, me levantei. Peguei uma foice que estava encostada no tanque e fui para cima dele. O bicho tentou fugir, mas Elias e eu o cercamos. Aproveitei o vacilo do bicho e avancei, acertando o último golpe no pescoço, com a foice, fazendo ele cair, respirando fraco, até ficar imóvel. Aos poucos foi voltando a ser gente, mas sem vida. Quando olhei para o lado, vi o Júlio no chão com a camisa toda rasgada e sangue no ombro, mas ainda estava vivo. Carregamos ele para dentro de casa. As marcas no ombro eram profundas, como se os dentes tivessem entrado até o osso. A cada hora que passava ele ficava estranho. Os olhos ficaram avermelhados e o corpo tremia como se estivesse com febre alta. Mas devia ser do choque de ter aquela criatura atacando e querendo te matar. Eu e Elias enterramos o corpo do lobisomem no fundo do quintal naquela mesma noite, achando que tinha acabado a história. Mas quando o sol nasceu, Júlio não conseguia abrir os olhos direito. Reclamava da claridade e pedia para fechar todas as janelas. Elias olhou para mim e não precisou falar nada. Nós dois sabíamos o que aquilo queria dizer. Seu Ambrósio, o vaqueiro, apareceu na varanda. Ficou em silêncio um tempo e depois falou: vocês mataram um, mas a maldição não acaba. Agora é o sangue de vocês que vai carregar. À tarde, Júlio começou a se contorcer na cama, suando e resmungando coisas que não dava para entender. Foi quando tomamos a decisão. Pegamos cordas, amarramos seus pulsos e pés e o levamos para o galpão de pedra. Ele não resistia muito, mas os olhos, aqueles olhos não eram mais do Júlio que eu conhecia. Trancamos com corrente nova e cadeado reforçado. Antes de sair, olhei pela última vez pela fresta do portão e vi ele sentado no canto. Respirando forte, por um instante pensei ter visto os dentes dele crescendo. Desde aquele dia, o galpão voltou a ser evitado por todos. Só que agora, quando o vento sopra frio e a lua cheia aparece, eu lembro porque não podemos duvidar das lendas que contam pra gente e não damos importância. Obrigado por ouvir meu relato e boa noite. Meu nome é Nivaldo Pereira. Eu rodava carga pelo sertão havia mais de 15 anos, mas nunca tinha parado em Paulistana, no Piauí. Aquela foi a primeira vez. Naquele dia eu vinha com o caminhão carregado de ração de gado para entregar num armazém que ficava no centro. Era para ter chegado antes do pôr do sol, mas um pneu furado na estrada me atrasou. Quando finalmente entrei na cidade, já passava das 11 da noite. As ruas estavam vazias, sem uma luz de casa acesa. Só o poste em frente ao armazém piscava fraco, como se fosse apagar a qualquer momento. Desci e bati na porta. Ninguém respondeu. Bati mais forte e chamei. E nada. Eu já pensava em dormir na boleia,
quando vi um homem magro vindo da esquina de chinelo e camisa aberta no peito. O dono já foi para casa, moço. Ele falou chegando perto e cumprimentando. Mas se quiser, pode guardar o caminhão dentro e descansar lá até amanhecer. Ele abriu a mão e me mostrou uma chave grande de ferro. Sou funcionário daqui e me chamo Vicente. Fica lá dentro até de manhã, que é mais seguro. Olhei em volta. Não tinha mais ninguém na rua e eu não queria passar a noite na estrada de novo. Peguei a chave e agradeci. Ele me deu um sorriso pequeno, quase sem mostrar os dentes, e foi embora pela mesma rua por onde veio. O armazém era amplo, mas mal iluminado. Tinha só uma lâmpada pendurada no meio, balançando levemente como se tivesse vento ali dentro. No fundo, pilhas de sacos formavam paredes irregulares. Entre elas, corredores estreitos que iam até o escuro. Achei um canto perto da parede e sentei num caixote tentando relaxar. Mas não demorou muito. Ouvi um barulho fraco vindo do lado de fora. Era tipo passos lentos, como se alguém estivesse rondando o prédio. E logo em seguida o som foi para o teto. Os mesmos passos, mas agora afundavam a telha. Me levantei devagar e peguei um pedaço de vergalhão que estava encostado no canto. O coração batia rápido. Eu pensava que podia ser ladrão de carga e fiquei esperto. Respirei fundo e dei 2 passos até a porta, pensando em espiar pela fresta. Antes que eu chegasse lá, ouvi um som atrás de mim, lá no fundo do armazém. E foi quando vi um vulto. Uma sombra apareceu projetada pela lâmpada. Era alta e magra, andando na minha direção. Aliviei quando vi que era o Vicente. Mas estranhei que agora o rosto estava suado, e os olhos refletiam a luz num tom amarelado que não era normal. Parecia doente, mas tinha visto ele há poucos minutos atrás. Fechou a porta de ferro por dentro, girando a chave devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Depois olhou para mim e deu aquele mesmo sorriso pequeno da rua, só que agora mostrando mais os dentes. Achei que ia dormir, motorista. Ele disse num tom esquisito. Vicente deu um passo à frente e vi os ombros dele se alargando. O que está acontecendo aqui, homem? Perguntei tentando manter a voz firme, mas senti ela falhar. Ele deu uma risada baixa, enquanto os dedos se curvavam e as unhas cresciam diante dos meus olhos. Vicente inclinou a cabeça farejando como um bicho e veio na minha direção seguro de que eu não tinha para onde correr. Corri para o portão e tentei girar a chave, mas a fechadura estava travada. Atrás de mim, ouvi o estalo seco de ossos, o som da pele rasgando e um rosnado tão profundo que parecia vibrar no chão. Quando me virei, ele já não era o mesmo. A boca se alongava, os dentes afiados brilhavam e os olhos ardiam num amarelo vivo. Ele avançou num salto e me acertou no ombro, me jogando contra os sacos de ração. Num reflexo, peguei o vergalhão que escapou da minha mão e bati com força, mas de olhos fechados. O golpe acertou a cara e ele recuou com um urro furioso. Não perdi tempo. Corri pelo corredor estreito, mas ele veio atrás derrubando sacos como se fossem nada. A porta dos fundos estava trancada, mas na parede ao lado havia uma janela alta com grades enferrujadas. Subi num monte de sacos e comecei a chutar as barras. Vicente saltou e senti as garras dele rasgar meu tornozelo. Numa última tentativa, empurrei um saco de 50 quilos direto sobre a cabeça dele. Aproveitei e chutei as grades com toda a força. E o ferro cedeu. Eu me joguei pela abertura, caindo no chão de pedra do lado de fora. Levantei mancando e corri. Atrás de mim, um uivo estourou dentro do armazém. Olhei por cima do ombro e vi só 2 olhos amarelos me observando da escuridão da janela. Corri mancando até a avenida principal. No fim dela, vi um posto ainda aberto, com um frentista encostado na bomba. Quando me aproximei, ele ficou me olhando como se eu tivesse visto fantasma. Contei rápido o que tinha acontecido, mas ele balançou a cabeça e disse que não ia comigo nem por dinheiro nenhum. Fechou o posto e me deixou esperar dentro do escritório trancado, até amanhecer. A gente ficou ali em silêncio, ouvindo de vez em quando uivos distantes, sempre vindos da direção do centro. Quando o sol nasceu, o frentista chamou 2 conhecidos e fomos juntos. O portão do armazém estava escancarado. Lá dentro, meu caminhão estava no mesmo lugar, mas a porta da boleia estava arranhada com marcas fundas. No chão entre os corredores, uma das pilhas de sacos de ração tinha sido rasgada, espalhando por toda parte. O dono do armazém chegou pouco depois. Olhou para a cena
e não soube o que dizer. Ficou mudo como se tentasse achar uma desculpa. Perguntei do Vicente para ele, mas ele disse que não sabia quem era e que nunca autorizou ninguém a guardar o caminhão. Só sei que desde então, toda vez que passo por Paulistana, não olho para o lado do armazém, porque sei que naquela noite ele me deixou escapar. E quem sobrevive assim, sempre fica devendo. Obrigado e muito boa noite. Primeiramente, obrigado por escolher meu relato. Meu nome é Severino. Sou do sertão da Bahia e naquele tempo eu estava sem trabalho certo. Foi quando me chamaram para substituir um vigia de linha de trem desativada que iam rodar um novo trem turístico. Disseram que o rapaz queria sair antes da lua cheia. Cheguei no fim da tarde e vi João Neto encostado no muro da estação velha. Ele me deu a mão e falou sem rodeio: "Vamos fazer logo a ronda. Eu te mostro tudo o serviço." Pegamos as lanternas e seguimos pelo trilho. O sol já tinha sumido e a lua, quase cheia, clareava o cascalho. João andava rápido e eu percebia que ele evitava olhar para o morro adiante, onde a linha sumia dentro de um túnel de pedra escura. "Não para muito ali", disse apontando com o queixo. "O vento que sai de lá é frio e o cheiro é muito ruim." Quando chegamos perto, senti o que ele dizia. O ar que vinha do túnel parecia sopro gelado e no cascalho havia marcas fundas, grandes demais para ser de pé de gente ou casco de animal. Olhei para João, que falou baixo: "Não é de agora, faz 3 noites que isso aparece." Continuamos andando devagar pela ripa do trilho. João falava sem olhar muito para mim, como se contar aquilo fosse ruim. No primeiro dia que eu trabalhei aqui, encontrei um bode morto no cascalho, todo aberto de fora a fora. Nem marca de faca tinha, parecia que arrancaram tudo na unha. Ele respirou fundo antes de continuar. "Ontem foi o pior. Ouvi passo correndo dentro do túnel e depois um uivo, longo, de arrepiar. Voltei para a estação e fiquei sentado até amanhecer, sem coragem de fechar o olho. A gente se aproximava mais da boca do túnel com um vento frio batendo no rosto e foi quando João ergueu a lanterna, apontando para dentro. Tu sabe da história desse lugar." Balancei a cabeça e ele então continuou: "Antes da ferrovia, tinha um sítio ali para os lados da grota do Morro Seco. O dono, um homem ruim, caçava em noite de lua cheia. Numa dessas, voltou com um corte feio no ombro e febre braba. Disseram que se trancou em casa e na 8ª noite sumiu, arrebentando a porta. Depois disso começaram a sumir bicho e gente. O povo viu uma fera grande andando curvada e tentaram caçar. Alguns dizem que conseguiram matar a fera, outros dizem que viram ela perto da grota. Anos depois abriram o túnel naquele mesmo lugar. Ele passou a lanterna na parede, mostrando arranhões fundos na pedra. Durante a obra, um operário sumiu e acharam o corpo sem as pernas, como se tivessem arrancado no dente. Desde então, dizem que o lobisomem vive aí dentro. Só sai na lua cheia e volta pro escuro antes do dia clarear. A lanterna dele tremia. Eu sentia que não era só história para assustar. Ficamos parados na beira do túnel. O vento que vinha de dentro de repente ficou mais quente, trazendo aquele cheiro forte de podridão. É assim que sempre começa. Primeiro vem o cheiro e depois os estalos. Assim que ele falou, ouvimos estalos de ossos quebrando vindos de dentro. Vamos voltar, ele disse, puxando meu braço. Eu dei um passo para trás, mas antes que a gente se movesse, mais um uivo ecoou e no fundo do túnel 2 pontos vermelhos surgiram. Vieram baixos e depois subiram devagar, como se a coisa lá dentro tivesse ficado de pé. A lua bateu na boca do túnel mostrando a fera, enorme, com pelo escuro e grosso. As garras raspavam no cascalho e ele vinha com a boca aberta com os dentes pingando alguma coisa. João tentou correr, mas a criatura deu 2 passos rápidos e saltou sobre ele. O impacto foi forte, seguido de um grito que parou quase no mesmo instante. Eu fiquei congelado. O som do rosnado era assustador. A fera baixou a cabeça sobre João e começou o estrago. Foi aí que meu corpo reagiu. Virei e saí disparado pela ripa do trilho. O som das patas atrás de mim era rápido demais para um bicho tão grande. Eu senti o chão vibrar e o ar quente da respiração dele quase encostava na minha nuca. Na curva quase caí quando a bota escorregou no cascalho. Vi adiante o vagão de carga abandonado e corri direto para ele. Pulei pela porta lateral
e me joguei atrás de umas caixas quebradas. O bicho chegou segundos depois farejando. As garras raspavam no metal, fazendo um barulho agudo. Então ele farejou e bateu de novo, fazendo o vagão tremer. Segurei a respiração, rezando para ele não entrar. E foi por milagre de Nossa Senhora que o apito do trem turístico tocou alto. A fera parou, ficou imóvel por alguns segundos e soltou um rosnado baixo. Pela fresta na lataria, eu vi ele correndo para o mato e desaparecendo. Esperei o silêncio voltar antes de sair. As pernas tremiam e o caminho de volta até a vila pareceu nunca acabar. Na estação, o encarregado me viu chegar pálido. Cadê o João Neto? Eu só consegui balançar a cabeça. Ele respirou fundo, tirou o boné e disse: eu não esperava que fosse verdade. Eu ouvi os uivos dessa vez. No dia seguinte peguei minhas coisas e fui embora. Nunca mais cheguei perto daquele túnel. Até hoje, quando a lua cheia sobe e o vento vem frio, eu lembro dos olhos vermelhos e do grito de João sumindo no escuro. E sei que aquilo ainda está lá só me esperando. Boa noite e obrigado. Eu me chamo Zé Moacir. Sou coveiro no cemitério velho de Pedra Branca, cidadezinha escondida entre serrotes e mandacarus do sertão do Ceará. A gente por aqui vive da seca, da fé e do que sobra da vida. Meu ofício é enterrar gente, e quando a alma é leve, o enterro é mais fácil. Mas tem os defuntos que não aceitam o descanso. O cemitério onde trabalho fica na beirada de uma estrada de chão batido, do lado do açude seco e da capelinha de Nossa Senhora das Dores, que mais parece um esqueleto de igreja. De dia, o calor queima até os pensamentos. De noite, o frio corta como faca de vaqueiro. Foi numa dessas noites que tudo começou. A lua minguava fininha, quase sumida, mas clareava o suficiente para mostrar as cruzes tortas se enfileirando entre as lápides quebradas. Eu estava sozinho, como de costume, com a lamparina pendurada num prego enferrujado e a enxada ao lado, preparando uma cova para receber um corpo vindo de Jaguaretão. Era um homem novo, assassinado num bar depois de uma briga besta por causa de um baralho. A cova já estava aberta, funda, esperando. Foi aí que senti um arrepio. O ar ficou denso, parado, um cheiro forte, azedo, como se carniça tivesse passado dias no sol. O tipo de fedor que gruda na pele da gente. Na mesma hora, os cães da vila começaram a latir, todos ao mesmo tempo. Um uivo rompeu ao longe, depois outro mais perto. Meu corpo ficou paralisado, e quando virei para a parte mais escura do cemitério, vi dois olhos brilhando, baixos, firmes, encarando o breu atrás do mausoléu dos Lima. Não era cão, não era gente, mas era como se tivesse os dois ali dentro. E foi ali que eu tive a estranha sensação de ter sido escolhido pelo bicho. O povo de Pedra Branca me conhece mais pelo silêncio do que pelas palavras. Zé Moacir, o coveiro, viúvo, desde novo, sem filhos e sem família. Minha vida é feita de sombra, cimento, enxada e vela. Eu moro num quartinho colado no muro do cemitério, um puxado antigo onde antes guardavam urnas. Virei guardião de ossos por escolha e por sina. Na semana seguinte que vi aqueles olhos arrepiantes na mata, aconteceram umas coisas estranhas na vida. Primeiro foi a cova do Padre Justino. A lápide apareceu rachada no meio como se alguém ou alguma coisa tivesse batido por dentro. Depois, seu Bastos, o vaqueiro aposentado, apareceu lá em casa com os olhos arregalados. Zé, tu viu meu bode preto? O que ficava amarrado na trave do fundo. Achei só a corda arrebentada e uns fiapos de pelo no espinho do mandacaru. Na mesma tarde, os moleques que jogam bola no campinho disseram que viram um cachorro grande, esquisito, que corre em pé. E na capela, onde só se reza quando morre alguém importante, o sino tocou sozinho. Não tinha ninguém por perto, mas todos ouviram. E na madrugada de quinta, Dona Sebastiana jurou por Nossa Senhora que viu um vulto peludo sair do cemitério e sumir nas moitas da estrada velha. Eu comecei a prestar mais atenção. Pegadas no barro da beirada do muro. 3 dedos grandes, fincados fundo, como garra de onça. As pegadas sumiam de repente, como se o bicho saltasse metros de distância. E na sexta-feira, quando fui tapar a cova do finado de Jaguaretama, percebi que a terra estava revirada, como se alguém ou algo tivesse saído de dentro dela e não entrado como era de costume. Em cidade pequena, notícia corre mais rápido que vento de agosto, mas naquela semana, o que corria
era o medo. Na venda do seu Bento, o povo falava baixo. Falavam de gado sumido, bicho do tamanho de vaca e vulto de olhos brilhantes. Mas ninguém falava de lobisomem. Era como se falar desse bicho fosse chamar ele pelo nome. Só quem teve coragem foi Dona Raimunda, parteira das antigas. Me chamou num canto, perto do fogão de lenha. Zé, tu lembra do caso do Joãozinho cego? Aquele menino que sumiu há uns anos? Assenti com a cabeça. Lembro. Sumiu numa noite seca. Nunca acharam nem rastro, pois o pai dele dizia que o menino foi levado por uma criatura. Um bicho alto de andar torto, parecia gente, mas com dentes enormes. Na época, ninguém deu ouvidos, mas agora os sinais estão voltando. Dona Raimunda me olhou como quem vê morte e depois completou com um sussurro. Tem coisa que não morre, só muda de pele. Naquela noite, não dormi. Peguei meu lampião e minha espingarda velha e comecei a rondar o cemitério entre meia-noite e o cantar do primeiro galo. A cada passo a terra parecia afundar nos meus pés. O vento congelava e tive a sensação de ver as cruzes entortar quando passava. Na madrugada de sábado, ele apareceu de novo. Estava perto da cova do Tenente Feliciano, um túmulo esquecido no fundo do Campo Santo. A lua clareava pouco, mas suficiente para mostrar a silhueta da coisa. De pé, tinha quase 3 metros. Era peluda e assustadoramente forte. O bicho ficou parado olhando para o chão e então desapareceu no mato, veloz feito fumaça. Passei o domingo inteiro de porta trancada, rezando feito nunca rezei na vida. E ali no escuro do meu quarto, comecei a montar um plano, porque o que quer que fosse aquilo, voltaria. E da próxima vez, eu estaria esperando. Na segunda-feira à noite, antes da lua subir inteira, deixei tudo pronto. Botei sal grosso ao redor do meu quarto, fiz uma cruz com galhos de umbu e preparei minha velha espingarda com cartuchos novos de chumbo misturado com raspas de prata que arranquei de uma corrente antiga. Dizem que só assim dá para ferir o bicho de verdade. Fiquei na espreita, só esperando. Minha lamparina tremia com o vento e os grilos se calaram. Então ele finalmente apareceu. O portão do cemitério começou a ranger com um barulho estridente. Fiquei completamente imóvel. Meu coração batia desesperadamente. E foi quando ouvi o primeiro passo, rastejante, atrás da capela. Corri para fora e engatilhei a espingarda, me escondendo entre 2 covas grandes. O luar revelou o vulto. Ele caminhava curvado, farejando o chão, os túmulos, como se procurasse algo. Foi então que ele parou. Ergueu o focinho para o céu e soltou um uivo tão agudo que senti minhas tripas tremerem. Eu tentei mirar, mas não parava de tremer. E antes que puxasse o gatilho, ele virou. Me fitou na hora, no fundo dos olhos. E correu. Deu um salto enorme, me derrubando com força. A arma voou da minha mão. Tentei pegar a faca de cabo de osso que levava no poço, mas ele cravou a garra no meu ombro. Mas eu não gritei. Usei o joelho batendo na barriga dele e empurrei com tudo. E então vi no chão a cruz de ferro da sepultura do Coronel Moura. Peguei aquilo com as 2 mãos e bati na cara da criatura. Ele recuou com dor, cambaleou, e nesse instante, alcancei a espingarda. Disparei sem mirar. A bala atingiu o pescoço. Ele urrou e caiu de joelhos. Mas ele ainda estava vivo. O olhar amarelo me fitava com ódio. Cheguei mais perto. O rosto começava a mudar. O pelo recuava. A pele se clareava. Reconheci aquele homem. Era o Rafael, filho da dona Joana. Sumiu há 2 anos, sem deixar vestígio nenhum. Ele sussurrou quase sem voz. Me perdoa, por favor. Não sou eu. É a maldição. E então, desmaiou. Rafael ainda respirava quando o amarrei com cordas de couro e levei para o quarto dos fundos. Fiquei a noite toda sentado na cadeira, com a espingarda no colo, vigiando ele dormir feito menino. No dia seguinte ele acordou e então conseguiu contar tudo. A maldição vinha de longe, da avó dele, benzedeira renegada que invocou coisa errada quando tentaram queimar a casa dela por feitiçaria. Na última palavra antes de morrer, ela rogou praga no sangue da família. O 7º descendente nasceria amaldiçoado. E Rafael era o 7º. Disse que tentou fugir do povoado, sumir no mundo. Mas toda lua cheia puxava ele de volta, como se a terra onde nasceu exigisse que ele matasse nela. E o cheiro de cemitério, segundo ele, era como doce para a formiga.
Impossível resistir. Pedi que ele fosse embora naquele mesmo dia, que desaparecesse de vez antes que a próxima lua nascesse. Ele concordou, e naquela mesma tarde, sem dizer tchau, Rafael sumiu nas trilhas da serra. Desde então, nunca mais vi o bicho, mas às vezes, quando a lua começa a crescer, os cachorros ainda choram no terreiro. A terra do cemitério se mexe sem vento, e meu ombro, aquele que ele cravou as garras, começa a doer, latejar, como se estivesse vivo. Às vezes me pego perguntando, será que ele foi mesmo embora? Ou será que ainda espreita, à espera da próxima lua? Boa noite, meu nome é Elias e tenho 56 anos. Faz mais de 30 anos que rodo de ônibus entre as vilas do sertão de Alagoas. Conheço cada curva, cada buraco e cada ponto de parada dessa estrada vermelha. Minha vida sempre foi simples. Eu pego o ônibus à noite e levo o povo que trabalha para casa, estudante e gente de todo tipo. Naquela noite, o serviço era o mesmo de sempre, com os mesmos passageiros. Dona Nilda, uma senhora de olhar desconfiado, sempre com um terço na mão. E o Marquinhos, um rapaz novo, com seu fone de ouvido. Mas hoje apareceu um homem que não conhecia. Sentou lá no fundo de jaqueta preta e o rosto meio coberto. O relógio marcava 11h30 quando saí do terminal. O calor dentro do ônibus era insuportável. A estrada seguia escura, só cortada pelo farol do ônibus. Então foi no meio do trecho mais isolado que Dona Nilda se levantou devagar, olhando para trás do ônibus. Ela veio até mim, segurando o terço com força e disse baixinho: "Seu Elias, aquele moço lá do fundo, tá passando mal. Tá suando frio e tá com um olho esquisito." Eu tentei falar, mas ele nem respondeu. Então, quando olhei pelo espelho, vi que o homem de jaqueta parecia encolhido no banco. Eu senti uma pontada de preocupação, mas tentei manter o clima tranquilo. Às vezes é enjoo da estrada, minha senhora. Pode ser calor também, ou até nervoso. Ela balançou a cabeça, mas não sossegou. Sentou de novo de olho nele. Marquinhos, do outro lado, tirou o fone do ouvido, sentindo o clima pesado. Ficou olhando o homem estranho com desconfiança. Foi nessa hora que, pelo canto do olho, vi um vulto parado na beira da estrada. Era grande e escuro, parado entre os arbustos, só olhando o ônibus passar. Meus pelos arrepiaram na mesma hora. O homem de jaqueta começou a se mexer mais e respirava forte, como se lutasse com alguma coisa dentro dele. Eu continuei dirigindo, tentando fingir que não tinha visto nada, mas sentia o clima da noite piorando, como se cada metro de asfalto afastasse a gente do mundo normal. O caminho parecia que não acabava nunca, e o calor só aumentava. E até pensei em mudar a rota para o pronto-socorro, mas aquele trecho não tinha opção. Dona Nilda, a essa hora, já rezava baixinho, com o terço batendo nos dedos. Foi quando, bem numa subida de curva fechada, o ônibus começou a tossir, e o motor falhou. Dei seta e encostei no acostamento de terra. Tentei girar a chave de novo, mas o motor só rangia. "O que foi, seu Elias?" perguntou Dona Nilda, já nervosa. "Deve ser aquecimento, senhora." Saí para frente do ônibus e abri o capô. O cheiro de queimado subiu forte. Voltei para dentro, para avisar que íamos esperar o motor esfriar um pouco. Mas antes que pudesse falar, ouvi um barulho estranho na lateral do ônibus de metal sendo arranhado. Dona Nilda fez o sinal da cruz e puxou Marquinhos para o lado dela. O homem de jaqueta ficou ainda mais nervoso, suando, apertando o banco, até quase rasgar o couro. Ele me olhou com o olho arregalado e sussurrou: "Não posso mais segurar esse demônio." Dei um passo para trás, sentindo o medo crescer no peito. A tensão dentro do ônibus ficou insuportável. O homem de jaqueta começou a gemer, tentando controlar o próprio corpo. Os olhos dele viraram e a pele suava. De repente, ele se levantou bruscamente, tropeçando até o meio do corredor, agarrado nas poltronas. Caiu de joelhos, com o corpo todo tremendo, convulsionando. Dona Nilda começou a chorar e Marquinhos gritava para chamar socorro. O homem gritava e grunhia ao mesmo tempo. Os ossos dele começaram a estalar e o corpo se contorcia. Foi a cena mais assustadora que já vi. As unhas cresceram e a boca alargou, com os dentes aparecendo enormes. Ninguém acreditava no que via. Marquinhos tentou correr, mas caiu no meio do ônibus. O monstro pulou em cima do rapaz, mordendo e fazendo ele gritar.
Dona Nilda se escondia atrás do banco desesperada e eu só consegui recuar até a frente do ônibus. Mas minha mão tremia tanto que mal achava a trava das portas. Eu sabia que se ficasse ali, não sobrava nada de mim. Consegui abrir a trava da porta e me joguei para fora. Caí de mau jeito na terra seca e corri pela estrada sem olhar para trás, ouvindo a desgraça acontecendo atrás de mim. Corri tanto que o som dos gritos e dos urros ficaram longe. Me escondi atrás de uma cerca velha esperando o silêncio voltar, com o peito batendo mais forte que nunca. Nem sei quanto tempo fiquei ali só ouvindo o vento e tentando não pensar no que tinha visto. Depois de muito tempo, voltei devagar para a estrada. O ônibus estava destruído com as portas abertas e marcas de sangue dentro e fora. Nenhum sinal dos passageiros. A polícia veio, fez perguntas, tirou foto e anotou meu depoimento. Não contei o que vi. Só disse que foi um bicho e foi tudo muito rápido. Depois desse dia, nunca mais peguei estrada à noite. O ônibus ficou encostado meses no pátio, todo sujo e arranhado. O povo da vila só cochichava. Diziam que foi coisa de cangaço e ataque de onça. Falavam de tudo, mas só eu sei o que vi. E se um dia você rodar tarde demais por essas bandas, só reza para ser só o medo. Boa noite e muito obrigado. Meu nome é Caio. Nasci e cresci desse lado seco do Ceará, no sítio São Gonçalo, onde o vento traz mais poeira que esperança. Juazeiro do Norte é grande para quem só enxerga da estrada, mas minha vida foi sempre miúda, apertada entre a roça, a casa de barro e a mata do outro. Meu avô Raimundo sempre foi mais duro que vara seca, homem de pouca palavra, mão grossa e olhar que não se perde à toa. Desde menino, cresci ouvindo que ele guardava segredo, mas nunca soube direito o que era. Minha mãe dizia que ele carregava um pecado antigo, mas não era de se falar. Eu não dava ouvidos para essas conversas. Cresci ouvindo história de lobisomem, corpo seco, vulto rondando a serra, mas achava tudo invenção de gente com tempo sobrando. Na minha cabeça, o perigo era outro: fome, seca e falta de trabalho. Desde novo aprendi a pegar no cabo da enxada, mas ganhei dinheiro de verdade mesmo. Foi com os homens do trator. Eles chegaram oferecendo nota fácil, dizendo que ninguém vai notar se sumir um pedaço da trilha do caldeirão. E eu, querendo crescer, aceitei. A vida era rija, mas o costume era simples. Minha avó morreu cedo, e minha mãe foi embora para a cidade quando eu ainda era pequeno, largando só eu e meu avô na casa de Taibo. Ele tocava o roçado, cuidava das galinhas, passava os dias em silêncio ou conversando com o mato, que era a única coisa que escutava sem retrucar. O avô Raimundo era o guardião daquela terra. Sempre dizia para não mexer na trilha do caldeirão, nem chegar perto da gruta da Boca Negra. Ali não é lugar de homem. Ele repetia, olhando de lado. Nunca explicou direito, mas também nunca deixou barato quem desobedecia. Já vi ele brigar feio com o vizinho por causa de cerca torta ou de machado perdido no mato. O respeito vinha na força, mas também no mistério. Na Sexta-feira Santa, então, era a regra. Nada de sair de casa depois do escurecer, nem acender fogueira no terreiro. Meu avô ficava estranho e calado demais, rezando em voz baixa, a mão sempre tremendo. Teve ano que ele sumiu no mato e só voltou no outro dia, sujo de sangue e o olho assustado, igual bicho acuado. Eu, na minha ignorância, achava que era só um velho cachaceiro que dormiu no mato. Foi só quando comecei a trabalhar para os grileiros, limpando o terreno perto da trilha do caldeirão, que o clima mudou de vez. O avô Raimundo ficou inquieto, parou de dormir e passava as noites rondando o quintal, olhando para o mato como quem espera a tempestade. Um dia chegou para mim e disse: Caio, larga disso. Essa terra não é nossa para mexer. Tem promessa enterrada aí. Eu caí na risada, achei exagero demais. Coisa de velho. Falei que hoje em dia ninguém acredita mais nessas lendas e ele não retrucou. Só baixou a cabeça e saiu andando devagar, preocupado. Mas naquela semana comecei a sentir coisa diferente. A mata estava mais gelada. O canto das corujas mais assustadores e os bichos da mata tinham sumido. Os outros homens também notaram, mas a gente só quer saber do dinheiro. Só fui entender tarde demais que o perigo nunca foi só lenda. No sertão, o que a gente chama de bobagem pode ser só o começo da desgraça.
O serviço de grileiro apertava e a promessa de dinheiro fácil deixava a cabeça cheia. História para boi dormir ficava para depois. Foi na noite da segunda-feira, quando tudo começou a pesar. Um bode apareceu morto perto da entrada da gruta da Boca Negra. O bicho estava aberto no meio e os olhos arrancados. O cheiro era horrível, parecia que estava ali há dias. Os homens fizeram piada, riram alto, achando que era susto para a gente parar de desmatar. Mas um deles, o Zé Luiz, se benzeu e disse que estava pensando em desistir. Quando contei para o meu avô, ele ficou parado olhando para o chão. Não perguntou nada. Só pegou um punhado de sal e jogou na soleira da porta. Naquele dia, nem tocou na comida. O trabalho continuou. As motosserras ligadas, a clareira aumentando, a trilha do caldeirão sumindo aos poucos. Todo dia o mesmo cheiro de mato cortado e gasolina. Mas aí as coisas ficaram ainda mais estranhas. De repente começaram a sumir ferramentas. Um facão apareceu retorcido como se tivesse sido amassado com as mãos. Um dos grileiros jurou ter visto pegadas estranhas fundas e grandes demais para ser de cachorro. O avô Raimundo piorava a cada noite. Passava as madrugadas sentado na beira da cama, suando frio, falando baixo com um retrato velho do irmão. Um dia acordei com barulho de porta batendo. Vi ele no terreiro rezando de joelhos, olhando para a mata. Perguntei se estava tudo bem, e ele só respondeu: "Não mexe mais nessa terra, Caio, por favor." Mas eu já tinha aceitado dinheiro demais para voltar atrás. Falei que era bobagem. Promessa antiga não pega mais. Ele calou, mas a tristeza dele era funda, os olhos cada vez mais assustados. Na sexta, o dia amanheceu mais cinza. O céu sempre aberto. Estava fechado de nuvem pesada. Cheguei para trabalhar e só achei silêncio. 2 homens não apareceram. O chefe do mato disse que era medo de maldição de velho, que era só para meter medo nos trouxas. Mas o olhar dele era de quem queria estar em outro lugar. Na pausa da tarde, quando voltei para casa, encontrei meu avô sentado no batente, olhos inchados de tanto chorar. Ele me puxou pelo braço, com uma força que nunca imaginei que ele ainda tinha. "Caio, ouve seu avô, pelo amor de Deus. Hoje é sexta-feira santa. Se eu sumir, não vai atrás. Se ouvir grito na mata, corre para longe. Tranca as portas e reza para não escutar nada." Eu já estava de saco cheio daquilo. Nem dei ouvidos. Nunca acreditei em bicho de noite, nem em lobisomem, nem nessas lendas que assustam o menino, mas por dentro o coração já batia estranho. Meu avô Raimundo não parou em casa naquele começo de noite. Eu estranhei, porque ele era homem de ritual. Na sexta-feira santa, nunca punha o pé para fora do terreiro. Dessa vez vi ele pegando a velha jaqueta, guardando 1/3 no bolso, andando apressado em direção à capela de Padre Jeremias, lá na encosta da serra. Fiquei olhando de longe com aquela inquietação batendo, sem saber direito o motivo. Acabei indo atrás, me escondendo no mato e tentando não ser visto. Padre Jeremias era velho de fé antiga, dessas que conhece o pecado da terra melhor que muita gente. Diziam que ele sabia reza forte e segredo perigoso, mas também que já tinha visto coisa demais para dormir tranquilo. Cheguei a tempo de ouvir meu avô batendo na porta, quase chorando. "Padre, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Se eu me transformar hoje, eu vou matar ele." A voz dele tremia de um jeito que eu nunca tinha escutado. Raimundo parecia outro homem, menor, fraco, perdido no próprio corpo. O padre abriu a porta devagar. Vi só um vulto pálido, puxando o velho para dentro. Fiquei agachado atrás de um toco de árvore, vendo tudo pela fresta da janelinha. Lá dentro, o padre tentou acalmar meu avô, colocou ele de joelhos diante do altar. E então pediu baixo, mas firme: "Raimundo, me fala o que você carrega. Para Deus não tem segredo." Meu avô demorou para responder. A mão apertava o terço até quase quebrar. Então a voz saiu engasgada: "Eu matei meu irmão anos atrás." Foi na raiva e na ignorância. Escondi o corpo na trilha do caldeirão, achando que a terra ia engolir minha culpa, mas não engoliu. Ele fez uma pausa e as lágrimas pingavam no chão. Foi ali no meio do mato que ela apareceu, uma velha da serra, uma bruxa encarnada, sei lá. Prometeu que podia pagar o crime, só que nada é de graça. Aceitei o pacto, padre. Em troca, virei guardião da mata, mas sempre perto da sexta-feira santa eu carrego o bicho por dentro. Viro fera, perco a lembrança e viro maldição viva. O padre se benzeu, com os olhos cheios d'água, mas não recuou.
Raimundo, hoje é o dia de pôr fim nisso. E começou a rezar alto, aquelas palavras antigas que só eles entendiam. Jogou água benta, passou o crucifixo no peito do meu avô, pediu que o mal recuasse, que a promessa antiga fosse desfeita. Meu avô só chorava, pedia perdão, prometia nunca mais voltar à trilha do caldeirão. Mas o clima dentro da capela foi mudando. O suor escorria da testa dos dois. A vela tremia no altar e a imagem dos santos parecia quase virar o rosto. O corpo do meu avô começou a estalar. Ele se contorcia, urrava baixo, até que a pele começou a escurecer. Os dentes cresceram e o olhar sumiu. Ficou um amarelo brilhando, igual a olho de bicho. Entrei em desespero. O padre não fugiu. Tentou segurar o velho e gritou um salmo. Mas não tinha santo ali que desse conta. O lobisomem nasceu debaixo da cruz, crescendo para cima do altar. A fera pulou no padre com uma fúria que não era de homem. Ouvi o grito curto do padre e o barulho seco dos ossos sendo quebrados. Fiquei ali paralisado, vendo só sombra daquele horror. Minha cabeça rodava. Meu coração queria sair do corpo. Não era lenda, não era história. Era meu avô virando bicho e matando o único homem que tentou ajudar. Naquele momento o medo virou verdade. Eu, encolhido atrás daquele topo de árvore, só pensava em correr. Saí igual um tiro dali, tropeçando no mato com a cabeça rodando de pavor. Só lembro do barulho do meu coração e daquelas imagens aterrorizantes. Só pensava em ir avisar o pessoal que estava no serviço na mata. Cheguei perto da trilha do caldeirão ofegante com o suor frio escorrendo e as pernas tremendo. Não tive nem tempo de avisar os outros grileiros. O cheiro de sangue já enchia o ar. Bastou chegar na clareira para ver o que o monstro tinha deixado. Tinha corpo jogado no chão, e um dos homens, o Tonho, ainda respirava. Mas no estado que estava, não ia durar muito. O Chico estava deitado de barriga para cima, com os olhos arrancados e cortes por todo o corpo. Fiquei ali travado, já com o facão na mão, querendo sumir. O medo tomava conta de mim, e eu não sabia mais o que fazer. Tentei gritar por ajuda, mas a voz não saía. Foi então que ouvi um barulho atrás de mim. Um vulto se mexeu entre as sombras. Quando virei, o bicho me encarou com aquele olho amarelo assustador. Fingi coragem e segurei o facão com força, mas tremia dos pés à cabeça. A criatura veio para cima de mim com tudo. Saí correndo, feito doido, mas tropecei em um corpo e caí de cara na lama. Senti ele chegando perto e não sei como. Consegui cravar o facão no ombro da fera, mesmo sem olhar. O lobisomem me agarrou pelos ombros com os dentes perto do meu pescoço. Senti a morte chegando naquela hora. E foi quando soltei chorando. Eu acredito, vô. Por favor, não me mate. Não cometa o mesmo pecado outra vez. Pelo amor de Deus. Por um segundo o bicho travou. As garras continuavam cravadas no meu peito, mas sem força. De alguma forma eu consegui fazer ele parar, mesmo que por uns segundos. O lobisomem recuou devagar, soltando um gemido baixo como se estivesse confuso. Olhou para mim mais uma vez e uivou tão forte que o mato inteiro estremeceu. E então sumiu na escuridão da serra. Fiquei deitado ali machucado até amanhecer, sem acreditar que ainda estava vivo, e muito menos nas coisas que tinha visto. Graças a Deus eu sobrevivi, mas nunca mais fui o mesmo. O povo falou muito nos dias depois, tentando entender as mortes, inventando desculpa para tanta desgraça de uma vez só. A polícia rodou a mata, mas não achou rastro de Raimundo, nem sinal de monstro. Eu larguei a vida de grilagem. Passei a viver sozinho, virando caseiro de um terreno pequeno, bem na beira da serra. Não cheguei a contar para ninguém o que vi. As cicatrizes nas costas e o medo na alma ficaram só comigo. Nunca mais tive sossego de verdade. Toda sexta-feira santa, acendo uma vela na trilha do caldeirão, deixo um prato de farinha e mel e uma reza antiga para bicho não voltar e para a alma não se perder. Dizem que o lobisomem sumiu, que o mal passou, mas eu sei. Ele ainda está lá, vigiando e esperando. Para me lembrar que aqui no sertão, o que nasce de culpa vira bicho, e o que vira bicho nunca descansa de verdade. Eu não conto isso para assustar, nem para tirar o sono de ninguém. Só para lembrar que por essas bandas tem história que é muito mais que só bicho. E você? Já ouviu o segredo assim, desses que faz até homem velho tremer? Já sentiu o mato te olhando de volta quando passa de noite? Conta aí nos comentários, se tiver coragem. Ou guarda pra você
porque tem medo que cresce quando a gente fala algo. No sertão o silêncio protege, mas a verdade mais cedo ou mais tarde sempre encontra quem queira ouvir. Meu nome é João Araújo, mas na vila ninguém me chamava assim. Sempre fui Joãozinho, filho da dona Cida e do seu Geraldo. Gente antiga da beira da Serra do Araripe. Cresci ouvindo que a família Araújo e Siqueira não se bicava, nem em missa e nem em festa de padroeiro. Era um ódio antigo, coisa de terra roubada e morte mal resolvida no tempo dos nossos avós. O povo falava que tudo começou por causa de um pedaço de roçado. Diziam que um tio de mamãe tinha sumido e que nunca acharam nem o corpo. Depois daquilo, ninguém mais confiava no outro lado. Qualquer coisa que dava errado, bicho doente ou colheita queimada e até criança com febre, era culpa do outro lado. Minha mãe carregava esse peso. Depois que meu tio morreu, ela falava pouco e andava com o rosto fechado. Meu pai tentava manter a paz, mas eu via no olho dele que aquilo nunca ia acabar. Eu era só menino, mas cresci sabendo que naquela terra a vida valia pouco. Quando a lua cheia batia forte no sertão, a vila mudava. Na minha casa era sempre mais pesado. Minha mãe passava o dia inteiro calada e mexendo em erva e sal grosso, olhando para a porta como se esperasse visita ruim. Uma vez acordei de madrugada com barulhos na cozinha e fui com medo olhar, e vi minha mãe na pia da cozinha, lavando o rosto e os braços, esfregando até a pele ficar vermelha no meio da noite. Perguntei o que tinha acontecido e ela mandou voltar para a cama, sem explicar nada. Comecei a perceber que toda vez que o povo dava falta de um animal na vila, minha mãe amanhecia cansada, olho fundo e às vezes até machucada. Minha mãe já andava esquisita fazia tempo. Parecia sempre cansada, mas nos dias de lua cheia, a raiva no olho dela aumentava. Era outro jeito, como se o mundo inteiro estivesse contra ela. Na noite que um bode sumiu, a vila virou um fio de faca. Os Siqueira vieram gritando no terreiro, acusando minha família de roubo, prontos para a briga com facão e tudo. Meu pai tentou argumentar, mas ninguém escutava mais. O clima era de sangue. Aí minha mãe saiu na porta calada, nem gritou e nem falou nada. Só ficou ali parada olhando nos olhos de cada um. Ninguém teve coragem de chegar perto. O povo recuou na mesma hora. Pareciam assustados. Ela segurava a raiva no olhar e dava para sentir que naquela noite ela se sentiu ameaçada de verdade. Ninguém falou mais nada. Os Siqueira foram embora xingando, mas sem coragem de enfrentar. De madrugada, todo mundo já dormia. Só eu fiquei acordado com o coração acelerado, ouvindo barulho de passo na cozinha. Levantei devagar e fui espiar. Vi minha mãe no terreiro perto da cerca. Ela agachou e botou as mãos na terra. Parecia conversar com alguém que não dava para ver. O jeito que ela se movia era estranho. Eu queria correr e queria gritar, mas o corpo não obedecia. Era como se eu tivesse grudado no chão da porta. Eu estava só com o olho espiando para fora e com o frio batendo na barriga, quando de repente ouvi um barulho de osso quebrando. O corpo da minha mãe se dobrava de um jeito anormal. Quis fechar os olhos, mas não consegui. Os pelos subiam no braço e nas costas dela. O vestido rasgava e ela ficava cada vez maior e forte. A boca dela abriu mais do que devia, esticando para frente, igual boca de lobo. E então ela ficou de pé, com as garras brilhando e respirando ofegante. No instante seguinte pulou a cerca de um só pulo, sumindo no mato. Fiquei ali paralisado e então ouvi um uivo rasgando a noite, e logo depois dava para escutar a correria dos cachorros, porta batendo e gente gritando no sítio do Siqueira. Tentei tapar o ouvido, mas o barulho atravessava tudo. O dia demorou para nascer. O povo dizia que uma desgraça tinha passado ali. Do Siqueira só as crianças restaram, agarradas uma na outra, sujas de terra e de sangue. O resto, só Deus sabia. Minha mãe voltou para casa de manhã toda suja, cambaleando com o rosto fechado. Entrou sem olhar para ninguém e se trancou no quarto. No outro dia minha mãe sumiu do mapa. Não deixou nem bilhete. O segredo ficou comigo, e o peso também. Depois daquele dia, a vila nunca mais foi a mesma. Ninguém falava abertamente do que aconteceu. Diziam que foi ataque de bicho, praga, coisa do demônio, mas no fundo todo mundo sabia que não era história para se contar alto.
Eu cresci carregando esse segredo sem ter coragem de dividir com ninguém. Passei a vida tentando esquecer o que vi naquela noite, mas nunca consegui. Hoje já sou homem feito, com família e filho criado longe dali. Mas basta a lua crescer no céu para a memória voltar inteira. O medo não passa, nem o remorso. Não sei se minha mãe foi vítima ou foi vingança que andou com as pernas dela. Só sei que foi o ódio das famílias que criou aquela fera. Até hoje, quando alguém pergunta de onde vim, eu só abaixo a cabeça e agradeço por ninguém saber direito o meu nome inteiro. Obrigado por me ouvir até aqui e boa noite.